E aí, galera, beleza? Mais um episódio do Bem-Estar em Foco. Hoje temos a presença do Thiago Aguiar, o coach e CEO da Corre e referência aqui no esporte na região norte do país. E o Thiago, ele é triatleta, coach e CEO da Corre, uma das maiores assessorias esportivas de Manaus e de toda a região norte. Hoje, nesse bate-papo, a gente vai compartilhar um pouco da jornada dele, vamos compartilhar a trajetória e sua visão como treinador e também como atleta, e vamos conhecer um pouquinho dos seus planos para o futuro, planos para a Corre, que é a sua própria assessoria criada. Vamos saber um pouquinho dessa criação, dessa grande equipe e assessoria no esporte aqui da região norte do Amazonas. Então, Thiago, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fico muito feliz com a tua presença. É incrível poder compartilhar e aprender também com você aqui e também ensinar um pouquinho a galera a entender o que é o mundo da corrida e do triatlon também, né? Que você já tem uma grande trajetória, a gente já conhece há um tempo aí nesse ramo. E, pô, prazerzão ter você aqui. Fico muito feliz. Valeu, cara. Vamos pra cima. Se apresenta um pouquinho aí. Eu que agradeço primeiro o convite, né? O seu convite, Rainer, do Gabriel também, que dirige né, esse podcast. E é muito importante que vocês estejam fazendo esse trabalho para trazer pessoas com know-how, pessoas que podem fazer o esporte crescer no Amazonas, né? Nosso objetivo. Exatamente. Né? Então, agradecer primeiro esse convite. Estou muito honrado de estar aqui, né, do seu lado, meu parceiro de piscina, dos treinos lá na Companhia Atlética. Então, vamos lá. Pra cima. Então, Thiago, pra gente começar, cara, como foi esse teu primeiro contato com o esporte? Onde você realmente se iniciou? Em qual esporte você iniciou? E como foi também para conhecer essa área e se apaixonar e hoje em dia estar não só praticando, mas trabalhando também? Beleza, vamos lá. Cara, a trajetória foi longa, né? Então, assim, por incentivo dos meus pais, eu sempre pratiquei esporte, desde criança. A minha paixão, enquanto jovem, sempre foi o futebol, né? Eu deixava tudo para jogar bola. Eu acho que até eu estudava para jogar bola. Eu só ia para a escola para poder jogar bola. Né? Mas, assim, eu já fiz vários esportes, né? Várias escolinhas, fiz tênis, judô. Então, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram, né? Tá dentro do esporte, praticando, justamente para a questão a gente adquirir a disciplina, né? Adquirir resiliência. Então, o esporte, desde criança, sempre esteve presente. Né? Depois eu tive que mudar de esporte por umas questões de lesão, de joelho. Né? Então, por volta de... Logo quando eu entrei na faculdade, né? Eu jogando bola, eu tive um problema no joelho. Sim. Que me impediu de jogar bola. E eu fiquei procurando esporte, não encontrei nenhum, assim, de cara. Aí eu fui fazer musculação. E naquele momento eu me apaixonei pela musculação. Fiquei praticando musculação, fazendo musculação. E um professor na academia que eu fazia musculação, na Personal Fitness, essa academia nem existe mais hoje, ele me desafiou a correr uma corrida de 10 quilômetros. Cara, foi os 10 quilômetros mais difíceis da minha vida. Acho que na época eu terminei 10 quilômetros por 1h07. Caralho. E hoje, minha melhor marca de 10 quilômetros foi 38 minutos, né? Então, esse professor desafiou, era grande, forte, pesava quase 80 quilos, né? Diferente dos 69 que eu tenho hoje. Ele falou, cara, Thiago, eu duvido você fazer essa prova de 10 quilômetros aqui comigo. Eu falei, vamos lá, vamos fazer. E a partir daí, minha paixão pela corrida surgiu, né? E veio até hoje. Caraca, o cara daquele tamanho, então já estava te chamando para você acompanhar ele nos 10 quilômetros aí. Então, um cara daquele tamanho correndo 10 km, a gente sabe que é pesada. Fica muito mais difícil, né? Então, para a gente entender, você estava focado na sua carreira em questão da parte do futebol, mas por conta da lesão, você infelizmente não conseguiu continuar e teve que procurar um outro esporte. No caso, você encontrou a musculação, mas dentro da musculação você conheceu a corrida de rua, no caso. Inclusive, eu quero até citar o nome do professor Jean. Claro. Né? O professor Jean, ele é apaixonado pela corrida. Encontrei ele semana passada
correndo também. Ainda né? correndo. Correndo. A gente fala E de ele quanto corre tempo até aí? hoje. Cara, isso daí foi mais ou menos 2009, 2008. Tempo, né? Então bastante faz tempo. muito tempo. Né? E ele foi o responsável por me apresentar a corrida. Né? E essa paixão foi crescendo. E comecei a treinar com um treinador. Sim. E esse treinador, ele virou para mim e falou, cara, talvez tu nunca seja um bom corredor, mas tu vai ser um bom triatleta. Uhum. Na verdade, ele queria, que mais triatletas participassem, né, das competições e tal. E eu comecei a treinar o triatlon. Né, e foi uma segunda paixão, que depois se tornou primeira, porque hoje eu sou apaixonado pelo triatlon, pela modalidade, e a corrida está inserida no triatlon. Sim, combina os 3 esportes aí. E aí, em que momento você começou a nadar? Como foi essa introdução de tanto do ciclismo quanto da natação dentro dessa junção desses 3? Como foi para você logo no início? Eu procurei primeiro os treinadores, né? Na época eu participava de um grupo chamado Pé Urbano, no qual o Jonathan e o Jamerson eram os treinadores, né? E eles conduziram direitinho a minha iniciação no triatlon, né? Eu só corria, né? E aos poucos eles foram colocando as duas outras modalidades na minha rotina de treinamento, né? De forma bem tranquila mesmo, porque hoje a gente como triatleta, a gente sabe que o triatlo demanda um pouco mais de tempo. Com certeza. Né? Disponibilidade de tempo para a gente treinar. Então, a gente tem que fazer tudo para que o nosso atleta, e eles fizeram isso comigo, né? Porque o nosso atleta não sofra esse impacto. Né? Sim. Porque o nosso pensamento é que o esporte, né, deve se encaixar na vida da pessoa, né? De uma maneira que não impacte os outros ambientes. Sim. Né? Que promova a saúde, né? Promova a saúde. Isso, justamente. Né? Então, assim, esse é o pensamento, é que o esporte, o esporte se adequa à sua vida, não a sua vida se adequa ao esporte. Entendeu? Exatamente. Aí um vai acabar equilibrando o outro, aí a gente consegue manter esse equilíbrio realmente para trazer um bem-estar para a pessoa, tanto na parte física quanto na parte familiar, mental, que aí isso talvez não gera um peso para a pessoa, né? Acaba não gerando peso. Exatamente. E aí, mas como foi iniciar em questão de provas? Como foi sua primeira prova de triatlon? Quando você decide, o que você sentiu ali no momento? A minha primeira prova de corrida foi a Corrida do Fogo. Né? A corrida da Ponta Negra, na época, as corridas largavam 7 horas da manhã. Uhum. Né? Hoje larga 5 horas, 6 horas, mas, cara, era muito quente. Era muito quente. Era aquela corrida que você fez e você deveria olhar assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Né? Mas foi o contrário. Uhum. Né? Realmente, a paixão surgiu pela corrida e a gente continuou correndo. Já no triatlon, né, eu comecei a treinar triatlon lá no Pé Urbano com o pessoal e eles promoveram uma competição indoor dentro de uma academia que hoje nem existe mais, que é a academia da... Eu esqueci o nome da faculdade que existia lá na Getúlio Vargas. Gabriel, ajuda, Gabriel. A academia daquela faculdade lá na Getúlio Vargas. Não? Pior que eu também não estou lembrado dela, mas... Beleza. Acho que pelo tempinho aí que tem. Então, existia uma academia ali e eles fizeram uma competição indoor, né? Na qual foi a minha primeira prova em ambiente controlado. Né? Então foi um triatlon... Foi um triatlon indoor. Exatamente. E depois com a prática, né, em 2014, eu fiz o meu primeiro Ironman. Ironman completo. Quanto tempo levou da sua primeira prova de indoor para o Ironman? Cara, uns 2 anos. 2 anos. A partir do momento que eu comecei a praticar o triatlon, né, para fazer a minha primeira prova de Ironman, né, foram 2 anos. Caraca. Acho que fiz... Shake Club? Não, Shake, era uma academia da faculdade, pô, da Uninorte. Antigamente o nome era Biorritmo e mudou o nome da academia. Enfim, mas vamos lá. Vamos tentando lembrar daí, aos poucos. Não é Top Life, não. E atuando aí como um atleta, cara, o que te motivou a se aprofundar realmente no triatlo, buscar cada vez mais os desafios e principalmente ir para uma longa distância?
Cara, a longa distância, ela surgiu na vida através do Ironman, né? O Ironman, eu acho que toda vez que todo mundo que pensa no triatlo sempre pensa no Ironman. Talvez a pessoa nunca faça na vida o Ironman, mas ela fica em algum momento pensando naquele negócio, né? Porque realmente é impressionante. E a partir daí, cara, o Ironman, ele não foi só uma prova, ele foi uma mudança de vida, né? Existe um Thiago antes do Ironman e o Thiago depois do Ironman. Antes do Ironman, cara, eu era uma pessoa que eu começava as coisas e não terminava, né? Eu não tinha uma dedicação nos projetos que eu desenvolvia. Inclusive, antes do Ironman, eu tinha uma pós-graduação que eu tinha parado, né, do meu curso de administração, que eu tenho 2 formações, né, administração e educação física. E naquela época eu tinha parado, eu tinha iniciado uma pós-graduação em marketing e não continuei. E essa rotina de treinamento para o Ironman, ela te traz um foco muito grande, né? Um foco muito grande, porque se você não tiver planejamento, você não consegue treinar de forma adequada para a prova, né? Então, todo esse processo, né, de treinamento, que é mais duro do que a prova mesmo, né? A prova é a coroação daquilo, tudo que tu faz ali, daqueles meses de treinamento, às vezes anos de treinamento, né? Então, a prova é só a coroação. Então, esse Ironman, ele trouxe para mim justamente essa academia Biorritmo. Verdade, Gabriel, você foi buscar lá no fundo. Então assim, a partir daí, eu passei a ter uma determinação muito maior em fazer as coisas. Eu tive uma resiliência muito maior, tanto em treinamento, tanto nos projetos de trabalho. E assim que eu voltei do Ironman, a primeira coisa que eu fiz foi, na faculdade, me rematricular e terminar meu curso de pós-graduação. Então, isso a gente consegue ver. A gente sabe, né? Trabalhando com essa área, a gente sabe que o esporte muda tanto o hábito, deixa uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais focada, consegue também deixar uma pessoa que podemos dizer que uma pessoa que vive de derrotas aprender que não deve só viver daquilo, mas a gente consegue ter conquistas durante a nossa vida, tanto na vida profissional voltada a trabalhos, que a gente sabe que uma pessoa normal não vive só do esporte, não trabalha só com isso, não vive só isso, tem outros meios por fora. Então, acho que é realmente isso. Acho que o esporte, literalmente, ele muda a vida das pessoas, muda a vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, uma questão de alimentação, de sono. E acho que isso é um grande aprendizado para a gente, com certeza. Isso que a gente prega como treinador, né? É transformar a vida das pessoas com o esporte, né? É pegar todo esse benefício que você tem do esporte, que não é só para a saúde, né? Em diversos campos da sua vida, na família, no trabalho. É porque uma pessoa que pratica esporte adoece menos, então trabalha mais, trabalha melhor, né? Uma pessoa que pratica esporte é mais feliz, então chega feliz em casa para brincar com os filhos, brincar com a esposa, né? E também o esporte serve também de uma maneira de unir a família, né? Toda a competição que eu vou fora de Manaus, minha mãe vai, né? Então, legal, quantas famílias você vê no Ironman? A gente vai para o Ironman, dificilmente um Ironman viaja sozinho para uma prova, né? Leva a família, leva pai, leva a mãe, às vezes até o cachorro vai. Existe uma base, né? E aí essa base normalmente faz parte, a família faz parte dessa base. E aí, no caso, indo para uma prova, a gente leva a nossa base junto, porque não é só a gente treinando para um Ironman, não é só a gente que está treinando ali. Tem todas umas pessoas em volta participando desse processo todo, né? Porque realmente a gente sabe que é realmente difícil treinar para uma prova de longa distância dessa. E você, né? Seu pai, né? O Frank Ney, que é treinador lá da Frank Ney Lopes Assessoria, vocês são exemplos disso, né? De que a família é muito importante, né? Porque a base familiar de vocês está dentro da assessoria, né? A família toda que está envolvida naquele processo, né? E parabéns pela assessoria de vocês, né? Obrigado, porque a família cara. de vocês realmente é engajada no esporte, trata os alunos com carinho, né? Eu conheço diversos alunos de vocês e todos gostam muito de vocês, né? Isso é impressionante. A gente sempre tenta abraçar todo mundo da mesma forma, né? Esse que acho que é importante, porque o esporte acho que é isso. Inclusive, eu estava até batendo um papo hoje com o nosso CEO aqui da Foco,
sobre essa questão do esporte ter um significado. E eu acho que o principal significado é a união de pessoas que a gente muitas vezes não conhece, a gente faz uma amizade lá dentro, faz um amigo lá dentro. E hoje em dia, no nosso esporte, a gente tem muito essa questão a gente tem muitas assessorias, isso é muito bom. A gente tem que entender que quanto mais assessorias, é mais gente praticando esporte. Melhor para todo mundo. Porque aí a gente promove saúde, bem-estar, no caso, ou seja, já ajuda a manter uma pessoa mais saudável para que não precise ficar fazendo lotação na área da saúde. Então, a gente promove isso. E o esporte é união. Felicidade, um momento de felicidade. Então, acho que eu estava até comentando com ele sobre a questão de um pouco da diferença que existe entre algumas assessorias que muitas vezes nem é os próprios treinadores que acabam causando isso. Mas por conta de uma camisa diferente, às vezes a pessoa fica, será que eu posso treinar com ele? Será que não dá? Muitas vezes até tem alguns treinos que podem se coincidir e acaba que podendo, eu estava até falando para ele, a pessoa tem 15 quilômetros, é de uma assessoria tal. A outra pessoa tem 15 quilômetros também e é de outra assessoria, mas se o pace se coincidir, tudo bem treinar junto, é até motivador, é até legal participar, né? Eu costumo falar assim que nossa principal assessoria tem que ser o esporte. Sim, né? sim, Então, exatamente. se todo mundo estiver lutando pelo esporte, estiver praticando junto, esse daí a sociedade ganha. Cresce, né? Inclusive eu mesmo, quantas vezes a gente está dividindo lá um menu no treinamento como assessorias e eu paro na sua barraca lá para beber água. Eu falei, Frank, me socorre, estou com sede. Aí eu bebo água lá. Isso é legal. Então, assim, esse negócio de... Esse é o significado do esporte. Exatamente. Então, essa briga que talvez exista, né, entre assessorias, grupos de corrida, existe também às vezes, porque tu é grupo, porque tu é assessoria, tal. Isso daí não deve existir. Não deve existir, né? Não deve. Porque o esporte perde. Né? Se a gente for ver, né, fontes do IPEA Data, tal, apenas 90%, 10% da população é ativa, 90% é sedentária. Sim, né? Exatamente. Então, a gente precisa de mais e mais e mais pessoas praticando esporte. É que a gente cria um ambiente saudável, literalmente saudável, não só fisicamente, mas, como eu falei, mentalmente, a questão de receptividade de outras pessoas se juntando ali para praticar o esporte. Isso é bonito de ver, isso que é o legal de se ter ali. Aí a gente cria um espaço saudável e isso que é o que a gente busca conquistar. Então, a gente, treinadores, busca trazer um ambiente bom e agradável para todo mundo, né? Então, isso acho que o principal ponto aqui a ser tocado é que não existe uma rivalidade entre assessorias. Tanto o grande treinador aqui, Thiago, a gente trouxe ele justamente, também foi uma das pautas principais de a gente trazer muitos treinadores aqui para a gente realmente quebrar esse tabu de que não existe rivalidade entre equipe nenhuma, não existe. Existe aquela competitividade saudável durante uma prova. Isso tudo jóia, né? Sim. E aí, então, a gente só está destacando aqui esse ponto que é super importante de a gente mostrar que o esporte é saudável e deve continuar saudável, não só na parte física, mas na parte mental e agradável para todo mundo. E vamos para cima, que é assim que a gente vai fazer o esporte crescer ainda mais aqui, acho que na nossa região, né? Exatamente. E trazer ainda mais provas, mais atenção, mais patrocinadores para o nosso esporte crescer cada vez mais. E, cara, continuando o papo aqui para saber um pouquinho mais sobre você. Sobre as suas conquistas aí na UFIL, uma prova que é conhecida pela dificuldade, né? E como foi conquistar o título Samurai, é isso que se chama? O que esse momento representou para você, essa conquista? E como foi essa prova? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu gosto muito de provas diferentes, né? Muita gente corre para fazer tempo, muita gente adora a major, tem gente que sonha em todas as majors, né? Sim. O meu sonho é um pouco diferente, é fazer provas um pouco mais difíceis. Eu gosto de prova com ladeira, adoro correr em provas lá nas torres que ninguém gosta, porque a altimetria é muito alta, né? E esse negócio de correr subindo serra me fascinou. Eu fui pela primeira vez na Uphill Marathon, né, que é subindo a serra do Rio do Rastro, e fiz os 42 quilômetros. E no segundo ano que eu fui, que foi o que me deu o título de Samurai Runner, né, foi subir num dia 25 quilômetros e no outro dia 42. Né, somando, dá mais ou menos 3.000 metros de altimetria, subindo aí a serra. E, cara, é diferente de tudo, porque, assim, primeiro que aqui em Manaus tu não tem
ladeira o suficiente para treinar para uma prova dessa forma. Então, você tem que transferir esse estímulo para outras modalidades, né? Você tem que fazer musculação de uma forma adequada para poder conseguir subir as ladeiras. Você tem que procurar em Manaus as maiores ladeiras para treinar, né? Para gerar adaptações que você sabe que elas devem existir, as fisiológicas, né? Então, e nesse ano que eu fiz o desafio Samurai, teve um grande contratempo que foi o clima. A gente largou com menos 3 graus. Menos 3 graus. Foi bastante aluno da Corre, nós fomos, acho que foram 10 alunos da Corre, e a gente chegou 4h30 da manhã para a largada, menos 3 graus, e a gente tentando se aquecer com aquela manta térmica de alumínio, né? Sim, sei. Cara, não dava. Aí falei, galera, é o seguinte, vamos sentar aqui no chão, vamos todo mundo se abraçar, pega a manta térmica. Então, a gente fez tipo um casulo de gente, sabe? Para tentar se aquecer, porque o negócio foi brabo. Aí começou a corrida, cara, a gente não sentia a ponta do dedo do pé, de tão frio que tava. Cara, mas a prova tem um visual fantástico, né? Primeiro que você tá subindo ali a serra, é fascinante, é muito bonito. E você olha para cima, as nuvens estão aqui em cima de ti, né? Aí tu corre um pouquinho, aí num certo momento tu olha para o lado, aquelas nuvens que estavam aqui em cima, elas já estão aqui embaixo. E tu vê aquele tapete de nuvem embaixo de ti. Cara, é experiência, cara. Não é? Então, assim, não é só pelo tempo, entendeu? Não é só pelo tempo que você faz, não é só pela performance, é pela experiência que você vive, entendeu? E que experiência, caraca, deve ser absurdo. E como foi essa questão de treinamento? Quanto tempo de treinamento durou até realmente você conseguir ir para essa prova e realizá-la? Eu treinei basicamente 6 meses. Na primeira vez, né? No segundo ano, como eu já tinha uma experiência, eu já sabia mais ou menos como era, eu treinei de uma forma bem específica mesmo, já sabendo o que iria encontrar, né? A gente fez um ciclo de treinamento de 3 meses, com bastante foco na musculação, para ganhar força, porque nessa prova não se trata de velocidade, né? Se trata de força e principalmente força mental, né? Para você aguentar. No segundo dia, eu tive hipotermia na prova, né? Caraca. Eu corri com um corta-vento e o corta-vento não tinha saída de ar e deixei ele totalmente fechado. Então, eu não tive troca de calor com o ambiente, né? Eu comecei a ter teto preto, fiquei tonto, aí chegou rapidamente. Cara, agora é uma prova muito organizada, né? Eu mal passei mal, automaticamente chegou uma moto, né, com os enfermeiros. Aí tu tá passando mal. Eu falei, não toque em mim, que eu quero terminar a prova. Porque a partir do momento que tu recebe o atendimento, tu não pode mais concluir a prova, né? Eu falei, não toque em mim. Não toque em mim, só me fala o que é que eu tenho que fazer. E eu já tonto assim, ele, não, tira a tua roupa, tira, tal. Aí eu comecei a trocar calor com o ambiente e a minha temperatura corporal começou a normalizar e eu consegui concluir a prova. Mas, cara, eu nunca passei por um perrengue desse numa prova, nem no Ironman, cara. Nem no Ironman. Ele foi complicado pra caramba para vencer essa parte da prova e eu estava mais ou menos ali no 32, 33, no quilômetro 32, 33 da prova. Tem uma prova de quanto? 45 quilômetros. Caraca. O desafio é 25 no dia e 42 no outro, né? Caraca, ainda faltava chão pra caraca. Faltava. E qual que é a sua distância favorita aí, entre 5 a ultramaratona? Vamos lá. A minha favorita é quanto mais distante, melhor, né? Esse ano eu tô com um projeto de fazer minha primeira ultramaratona. Se Deus quiser, eu vou fazer na Ultra Trail Amazônica, que é organizada pela 2Go, né? O James, que é o dono da 2Go, ele tem um grande know-how em provas de trail, ultramaratona, inclusive é o organizador da Folk Run. Sim. E aqui o Gabriel está aqui na nossa frente, eu vou parabenizá-lo por ter essa coragem de fazer uma prova que eu tenho certeza que vai ser uma das maiores provas do Amazonas a partir desse ano, né, que é a sua primeira edição. Gigante. Eu sei que vai dar certo e eu sei que essa prova vai ainda continuar por muito tempo. Então, parabéns, meu amigo. Você, realmente. E aproveitando aí o gancho já falando da Folk Run, então, as inscrições estão abertas, aproveita, vai lá no Ticket Sport, já se inscreve antes que feche o próximo lote. O próximo lote está vindo novamente com um sorteio muito especial aí para vocês. Então, corre lá no Instagram da Folk Run e aproveita para se inscrever também, beleza? Aí a gente continua aqui. E
Como você faz com todo esse treinamento, toda a questão do trabalho, como você faz para organizar a sua rotina durante o seu dia, que a gente sabe, a gente até bateu um papo antes falando sobre essa questão de rotina, o quanto é realmente difícil alinhar tudo, mas como você consegue conciliar tudo, tanto o treino quanto o trabalho, o seu dia? Cara, planejamento, né? A gente precisa ter uma agenda muito bem organizadinha, porque, primeiro, além de ser treinador da Corre, eu administro a Corre, né? Faço toda a parte gerencial e também dou personal, né? Além de treinar triatlon. Apesar de as minhas provas-alvos todas serem de corrida, hoje eu resolvi voltar a fazer o que eu amo, que é nadar, pedalar e correr. Então, dentro desse emaranhado de coisas para fazer, a gente tem um planejamento, né, para que a gente consiga encaixar as 3 modalidades de uma forma bem equilibrada para conseguir cumprir as provas. Então, às vezes fica difícil um dia ou outro, como eu falei para você, às vezes a gente sai lá do passeio do Mindu, né, onde a gente tem nossas assessorias treinando lá, a gente sai 9h30 da noite, aí chega em casa, tem que preparar ainda o jantar, comer, tomar banho, dormir. A gente vai dormir mais ou menos umas 11 horas da noite, 11h30. E 4 da manhã a gente tem que acordar porque 5 da manhã já tem personal. Exatamente. Então, às vezes, a gente paga um pouco o preço em relação ao sono, a gente fica um pouco cansado durante o dia, mas é muito gratificante. É gratificante muito. E de vez em quando a gente tem um parceiro na piscina do lado para dividir a raia, conversar, né? Então, essa rotina, inclusive, de treinar em locais legais, que a gente encontra pessoas legais, facilita também a gente se manter treinando, né? Facilita muito. Cara, a rotina de treino já é muito difícil, né? A gente precisa ter muita resiliência, a gente tem que ter muita vontade. Então, se a gente não conseguir um ambiente legal para treinar, né? E prazeroso, a gente acaba realmente falhando, né? Faz toda a diferença, né? Ter um ambiente bom, com pessoas boas, a gente consegue sentir essa diferença e essa incentivação e também motivação, né? Para estar sempre continuando. Mas, realmente, a rotina é pesada. É pesada. Não, tal, como a gente comentou, eu sou triatleta profissional. Então, eu levo minha vida assim, com muitos treinamentos, uma rotina absurda de treino, antes de realmente estagiar na assessoria Franklin Lopes. Eu fazia entre 30 a 35 horas semanais, chegando às vezes até perto de 40. E após isso, eu tentei continuar mesmo estagiando. Aí eu falei, cara, senti o impacto. Logo na primeira, só a falta do sono já me trouxe um impacto fisiológico muito grande. E aí, realmente, essa rotina, acho que se a gente realmente, como você falou, a gente precisa sempre estar planejando certinho, fazendo com que o esporte encaixe na nossa vida e não o contrário, né? E esse é o das nossas assessorias, né? Fazer com que o esporte entre na vida do nosso atleta de maneira que não impacte nas outras áreas da vida dele, né? Com certeza. Inclusive, assim, é muito importante que a gente conheça o nosso atleta, né? Exatamente. Quando um atleta nosso decide fazer uma maratona e ele vem conversar com a gente, a primeira coisa que eu pergunto, tua esposa já sabe? Né? Ou então teu marido já sabe? Porque você precisa envolvê-los dentro desse processo de treinamento da maratona. Né? Porque, não vai ter um certo domingo que ele vai correr 30 quilômetros. Ele não vai chegar em casa como um dia comum, né? Das semanas anteriores, chegar em casa, pegar o filho para sair para almoçar, não, ele vai querer descansar. Né? E nesse momento a família tem que compreender. Então, eu sempre falei, olha, cara, chama tua mulher, conversa com ela, fala que tu tem um grande projeto que ela está envolvida, né? Que tu vai correr, mas ela vai viajar e vocês vão fazer turismo. E é legal esse negócio do esporte, porque também tem o esporte voltado para o turismo. Né? Sim, com certeza. A gente viaja, até eu mesmo levo minha mãe sempre comigo nas provas. Eu viajo e fico 7 dias depois da prova para ficar passeando com a minha mãe. Você sempre tem um passeio depois. Tá certo, e é isso mesmo. E acho que a gente chegou em um momento em que realmente a galera vai gostar de saber, vai gostar de entender, que é sobre o nascimento de uma das maiores assessorias aqui da região. Inclusive, você também é uma potência do esporte aqui do Manaus, em questão da nossa corrida do triatlon também. Sobre como foi que surgiu a Corre? Em que momento nasceu a Corre?
que fez com que tornasse uma das maiores assessorias aqui da região norte? Vamos lá. Agradeço primeiro os elogios, né? Não sei se eu chego a tanto. Chega. Mas assim, cara, a Corre, ela surgiu despretensiosamente, na verdade, né? Me formei em Educação Física. Na época, eu era professor da Companhia Atlética e eu prescrevia treinos para alguns alunos, treinos de corrida, né? De uma maneira bem rústica mesmo, no Excel, né? Nada que é hoje a Corre, né? Old school. Exatamente, old school, né? E um aluno meu que até hoje está comigo, o Felipe, ele falou: Thiago, o que é que está faltando para a gente ter aquela barraca e tal? Eu falei: cara, dinheiro, né? Recém-formado ali. Falei: dinheiro. E, cara, o que tu está fazendo para conseguir esse dinheiro? Eu falei: cara, estou vendendo a minha bicicleta. Ele: quanto é a bicicleta? Eu falei: é tanto. Ele: tá aqui, eu quero tua bicicleta. E assim começou a parte estrutural da Corre, né? A gente, com essa verba, por incentivo de um grande amigo, a gente comprou a primeira barraca da Corre, comprou a mesa, comprou aquela estrutura mínima para que a gente conseguisse começar com 3 alunos, 4 alunos, né? A maioria das pessoas que ocupavam nossa barraca não eram alunos, eram amigos. Por isso que é importante a amizade dentro do esporte. Muito. Porque nossa primeira prova foi em 2019. A gente inaugurou a Corre na meia maratona da Jovem Pan, né? Eu lembro que eram 4 alunos e um monte de amigos naquela barraca. Né? Inclusive, na época, o Kobayashi, que hoje é um atleta nosso, era só amigo também. Ele não era nem atleta ainda. Me dá tua camisa que eu vou usar na corrida e tal. Então, assim, a maioria das pessoas que estavam ali correndo com a nossa camisa não eram nem alunos, não eram amigos. E por isso que é a importância da amizade. E o nome Corre, cara, por mais... Assim, eu sou apaixonado pela dedicação, né? Então, para mim, a moeda mais importante do mundo é o tempo. É o tempo que você se dedica às coisas. Realmente. Né? E no livro do Pequeno Príncipe diz lá que a rosa se tornou tão importante na sua vida devido ao tempo que você se dedicou a ela, né? Então, tudo que você se dedica, cresce. Tudo que você se dedica, melhora. Né? Então, para mim, a principal moeda do mundo é o tempo. Né? E Corre significa tempo. Muito importante. Em albanês. Ah, Thiago, mas como que tu chegou no albanês? Vamos lá. Isso é curioso. É curioso. Todo mundo pergunta: Thiago, por que Corre? É porque corrida estilizado, corre estilizado? Eu falei: não é. Então... Todo nome que eu imaginava com tempo, já tinha. Eu chegava lá no Google, assessoria não sei o que tempo. Aí já tinha no Google. Aí eu falei: cara, vou passar para o inglês. Não sei o que time. Chegava no Google, já tinha. Aí eu falei: cara, eu fiz a coisa mais inusitada. Eu falei: cara, cheguei lá no Google Translate, coloquei tempo em português e fui mudando os idiomas. Aí foi passando. Quando chegou no albanês, logo na letra A, nem passou para B, aí eu vi essa grafia. Corre. Cara, eu falei: achei bonito. Acho que vai ficar legal. Aí eu apertei o botão para a inteligência lá pronunciar. Aí ela pronunciou: Corre. Falei: cara, tá aí, é o nome da minha assessoria. Né? Tem o significado do que eu queria, que é o tempo, né? E tem a fonética do nosso principal esporte, que é a corrida. E assim surgiu o nome Corre. Show demais. Essa foi show demais. Não, eu desculpa, até ignorando, mas eu realmente achava que o Corre era justamente só por conta da corrida. Exatamente, muita gente pensa. Só por conta da corrida. Né? E você falou só assim: cara, por que a Corre cresce e tal? Né? E eu acho que a Corre cresce justamente pelo que a assessoria do Frank cresce. É pela paixão que a gente envolve nisso. Né? Nós temos 3 pilares muito importantes na Corre, que é o amor pelas pessoas, né? O respeito pela individualidade. A gente não pode esquecer que ali nós temos um indivíduo e cada um tem sua particularidade. Sim, exatamente. Né? Particularidade de vida, né? Perfil, mentalidade e paixão pela performance. Sim. Então, esses três pilares que regem toda a vida da Corre. Né? Então, assim, a gente só pode cuidar das pessoas se a gente gosta das pessoas. Exato, né? Exatamente. Então, acho que esse amor que a gente emprega no que a gente faz, né? A Corre tem 5 anos. 5 anos, a gente está no mês 3, 5 anos e 6 meses. Né? Então, em 5 anos e 6 meses, a gente nunca deixou de ter um treino presencial. Nunca. Sempre entregamos ali com responsabilidade.
porque é o respeito e o amor que a gente tem pelo nosso aluno. Sim, com certeza. Porque a partir do momento que a gente deixa de existir. entregar, a gente está deixando de respeitá-los e deixando de cuidar deles. Né? Exatamente. E eu acho que eu ainda adicionaria mais um, que é o tempo. O tempo de dedicação a cada um deles, né? A cada atleta que a gente investe e, tipo... Porque a gente é treinador, tem a questão, lógico, de a gente gostar do que faz, mas principalmente de curtir o momento de vitória de cada um deles, atingindo o seu objetivo, né? Então, acho que o tempo de dedicação a cada um deles também envolve muito. Aí eu acho que o tempo realmente... não sei, falando agora sobre o tempo, realmente para mim é a moeda mais valiosa que tem. Que eu, inclusive, eu falo para todo mundo que conversa comigo também, é o tempo. Para mim, o tempo também é absurdamente mais importante que tem. E se a gente doa o nosso tempo a alguém ou algumas pessoas, essa é a moeda mais valiosa que a gente tem para entregar. E o mundo retribui a gente. Sim, né? exatamente. Todo bem que a gente faz com as pessoas, que a gente toda a dedicação que a gente entrega, o que a gente faz com amor, a gente recebe depois em troca de graça. Exatamente. É isso aí, cachou demais, de verdade. E, cara, qual é o principal... Lógico, a gente até chegou a comentar agora, a gente até pode citar como esses 3 pilares que você citou. O que faz o diferencial da Corre? Qual é o diferencial da Corre em relação a qualquer outra assessoria? Cara, eu não vou dizer que diferencial em relação a outras assessorias, tá? A gente tem nossa maneira de trabalhar. Sim, exatamente. E eu acho que o principal, eu acho que é o respeito que a gente tem pelo nosso atleta, né? A gente individualizar, a gente conhecer nosso atleta e entregar aquilo que ele precisa, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um treinador que o atleta tem 30 minutos para treinar no dia e ele te entrega um treino de 1 hora, né? O atleta ele não vai permanecer no esporte, porque ele vai achar aquilo difícil, porque não vai encaixar na vida dele, né? Então, a gente precisa, na verdade, ter respeito, como eu falei, pela individualidade de cada um. E eu falo para todo mundo, cara, não existe a melhor assessoria do mundo. A melhor assessoria do mundo é onde você se sente bem. Exatamente. Né? E às vezes alguns alunos meus chegam assim, alguns alunos da Corre chegam, treinador, eu convidei um amigo meu que está no grupo tal, que está na assessoria tal. Eu falei, cara, não faz isso, deixa ele lá. Ele está feliz lá. Lembra daquela proporção que eu te falei dos 90-10? 90% das pessoas são sedentárias. Sim. A gente precisa pegar esses 90% Exatamente. E botar eles para praticar atividade física. Deixa os 10 quietinho onde estão. Tá praticando, porque eles estão felizes lá. Se não está feliz lá, beleza, procura. É uma coisa. Outra coisa. É a mesma coisa que eu falo assim, cara, não é todo mundo que vai gostar da Corre. A gente não consegue agradar todo mundo, nem Deus agradou. Então, assim, a gente tem que procurar um local onde a gente se sente bem, onde a gente se sente amado, onde a gente se sente querido, né? E onde a gente faz parte daquele local. Onde ele se encaixa. Onde ele se encaixa. Então, né? por isso que eu falo assim, não é porque... Qual o diferencial que a Corre tem em relação aos outros assessores? Eu acho que isso não existe. Sim. Porque é o aluno que escolhe, não é a gente que escolhe o nosso Exatamente. aluno. Né? Mas uma coisa que eu posso falar é que a gente entrega sempre para o aluno o que a gente acha que é correto, acha que é ético e acha que é necessário para o aluno, entendeu? De forma segura, para não colocar ele em risco, né? Para que ele consiga atingir seus objetivos, principalmente de forma saudável. Acho que é o principal foco, né? No bem-estar da galera. E, cara, falando sobre tecnologia e a metodologia. Como a tecnologia, que a gente sabe que hoje em dia a tecnologia é absurda em questão do esporte atualmente, tanto ciclismo, natação, corrida, tudo envolve hoje em dia muita tecnologia. Como a tecnologia entra na tua metodologia hoje e que tipo de ferramenta você acompanha ou orienta seus alunos a estarem usando também? E até a galera que não tem nenhuma assessoria e quer praticar esporte, que não saiba o que vai utilizar, o que você indica aí pra galera? Primeiro, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Que ninguém precisa de um Garmin para correr. Sim. Ninguém precisa de um tênis de placa de carbono que custa R$2.000 para correr. O cara só precisa de um tênis, né? Talvez um relógio para marcar o tempo que ele está correndo e muita vontade. Né? Esse é o mais importante, as pessoas terem vontade de praticar atividade física. Porque se não tiver vontade,
não tem um caminho a se seguir. Sim. Tudo parte do sonho, da vontade, do querer. Né? E a tecnologia que a gente usa, hoje a Corre tem 256 atletas ativos. Né? Ativos o que é? São atletas que treinaram pelo menos uma vez na última semana. Né? Então, assim, e você sabe disso, que o Frank também tem 300 alunos quase, né? Não sei. Então, a gente não consegue atender essa quantidade, essa demanda, a gente não consegue atender essa demanda sem ter a tecnologia envolvida. Sim, então, certeza. hoje a gente usa o Sijuan, né, como plataforma de envio de planilha, e ela nos dá a ferramenta para que a gente consiga trabalhar em massa, na verdade. Então, automaticamente o treino do nosso atleta vai montado para o relógio, para quem tem Garmin. Né? Para quem não tem, ele vai utilizar lá no celular, vai ver a planilha. Então, a parte mais importante é essa, é o acompanhamento. Né? A gente conseguir enviar de forma rápida e eficiente o treino para o aluno e a gente saber o que o aluno fez. Né? Então, com esse sistema, né, semelhante ao que vocês usam lá, o aluno treinou e deu o end no Garmin dele, a gente sabe onde ele treinou, a gente sabe o que ele fez, no ritmo que ele correu. Exatamente. Né? Então, se você quiser, você pode olhar lá e puxar a orelha do teu aluno, tu pode parabenizar teu aluno. Eu já cheguei a mandar uma mensagem para o aluno, eu falei, cara, tá tudo bem, ele tá... Falei, fiz o meu treino no treinador. Falei, pois é, mas tu correu descendo ladeira? É porque era um treino totalmente em Z2, né? Você sabe a importância que tem uma corrida leve, né? 80% da planilha de um atleta, até de elite, é corrida leve, né? Sim, exatamente. Então, a gente foca muito nisso também, né? Em treinar de forma com qualidade, dentro de zonas, né? Que eu costumo falar para todo mundo, cara, correr não é treinar, correr é correr. Sim, exatamente. Né? Treinar, exatamente. É uma mesma. Você pode correr todo dia, isso não quer dizer que você está treinando todo dia. Sim, exatamente. Treinar é você correr de forma planejada, controlada e dentro de zonas estabelecidas pelo treinador. Né? Exatamente. Como eu acabei de citar, é um abismo entre você só correr e você treinar a corrida, treinar algum esporte. Então, a gente precisa realmente ter um acompanhamento correto ali sobre o que a gente está fazendo se a gente quer atingir um objetivo muito grande como uma meia, até mesmo 5 ou 10 quilômetros em um ritmo razoavelmente forte. E já pautando uma outra pergunta aqui, cara, colocando aqui uma outra pergunta, como você enxerga aí o crescimento da corrida hoje em dia aqui na nossa região? Cara, graças a Deus a corrida tem crescido bastante, né? Até por iniciativa dos organizadores das provas, né? Acho que o James se empenha bastante na organização, o Erivelton. Aí encontra no meio do caminho pessoas que compram a ideia do esporte, como o Gabriel. Então a gente vê que a cada semana as inscrições das provas acabam mais rápido. Né? Tem prova que, assim, que são muito boas e são reconhecidas como serem provas assim, de um padrão muito alto, que mal lança a inscrição já acaba, né? Esgota rapidinho. Hoje a gente vê uma corrida do Pátio Gourmet com 4.500 pessoas. Né? Eu tenho certeza que a Foco vai ser um sucesso. Se Deus quiser, a gente vai ultrapassar esse valor, a gente vai ser recorde. Né? Eu espero que a Corre e a Franklin Lopes estejam em peso lá nessa corrida. Então eu vejo... E outra coisa é importante salientar, a maioria dessas pessoas que vão para a prova, que participam das corridas, não tem assessoria. Exatamente. Não tem treinador. Exatamente. Se a gente olhar para a largada, a gente vê muita gente usando a camisa da prova. Sim. Porque a maioria das pessoas que tem assessoria, que tem um treinador, usa a camisa da assessoria. Exatamente. E quando você olha para aquele horizonte, multidão, né, daquela multidão, e você vê muita gente usando a camisa da prova. Ou seja, pessoas que precisam de uma orientação, né, para ter um treino de qualidade, um treino adequado. Então, eu vejo um crescimento muito bom. Né? A gente vê a quantidade de assessorias crescendo em Manaus. Né? Quando eu comecei a ir para o Mindu, 5 anos atrás, era basicamente a Corre que ia para lá. Né? Hoje, na terça-feira, a gente divide a Corre lá com várias outras assessorias. Né? Hoje está muito difícil de estacionar o carro lá no passeio do Mindu. Justamente por causa das assessorias que estão ali presentes. Né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É a galera praticando esporte. Esse é o Exatamente. objetivo, acho que, de qualquer profissional da área.
E quais aí os planos para o Thiago e para a Corre do Futuro? Cara, meus planos, eu estou inscrito na Maratona do Rio, né? Para mim é uma das maratonas mais bonitas do mundo, né? Acho que todo corredor deveria fazer, né? Eu queria fazer uma menção também à Maratona de Manaus. Sim. Que eu vou fazer os 21 da Maratona de Manaus. Eu venho de lesão, eu fiquei 6 meses sem correr por causa de um esporão no pé, então eu não estou exagerando muito em provas, até porque no fim do ano eu quero fazer a outra. Então esse primeiro semestre eu preciso me resguardar um pouco para aumentar o volume de treino no segundo semestre. Mas eu tenho a Maratona do Rio, né, já inscrito, e quero fazer a Ultra Trail Amazônica no fim do ano, né? E quanto a corre, nós temos também uma grande quantidade de atletas indo para o Rio de Janeiro. Ano passado nós levamos 53 atletas, esse ano nós estamos levando 117, mais ou menos, uma coisa assim. Então, assim, a gente vai uma delegação muito grande, porque além dos atletas vão os acompanhantes e tal. Sim. Então, eu tenho uma grande quantidade de atletas também indo para a Argentina, para a maratona, né? E a gente vai trabalhando justamente com foco nessas provas dentro da Corre. Isso falando do planejamento de provas, né? E o crescimento da Corre, a gente projeta que até o fim do ano a gente esteja com mais ou menos uns 300 alunos. Sim. Né? O que a gente está correndo atrás, a gente está fazendo um planejamento, a gente está organizando para que também a gente consiga comportar essa quantidade de atletas dentro do nosso processo. Né? Porque não adianta também a gente querer ter um monte de aluno e não entregar qualidade. Exatamente, né? Eu acho que qualidade. Quantidade, né? O crescimento é consequência de um bom trabalho que a gente faz. A gente não tem que pensar em ser grande, a gente tem que pensar em entregar um trabalho de qualidade e ser bom, né? E ser grande é consequência desse princípio, né? Então, se Deus quiser, até o fim do ano a gente consegue atingir a nossa meta aí. Cara, show demais. Caraca, mais de 100 pessoas. Cara, 117, cara. E se for pensar bem assim, a gente mais que dobrou a quantidade do ano passado para isso, né? E o que é legal, assim, que não vai só o atleta, né? Vai com mãe, vai com pai. Então, com certeza vai ter quase 200 pessoas envolvidas com a Corre lá no Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai fazer uma torcida. Uma vai ter torcida legal. E atleta lá. Caraca, show demais. E, cara, falando aí pra gente até finalizar aí o podcast, qual o conselho você daria aí para quem está começando tanto no triatlon quanto na corrida, falando sobre esporte e também sobre a questão de vida mesmo? O que você daria aí de dica pra galera aí? E até chamar aí, convidar a galera que queira conhecer aí o seu trabalho, conhecer a sua metodologia, e pode ficar à vontade, o programa nesse momento está entregue em suas mãos, é seu, para convidar aí a galera aí para conhecer aí a Corre. Valeu, obrigado. Eu quero novamente agradecer. Pode ir, agradecer o convite, né, de estar aqui no Bem-Estar em Foco. Agradecer, parabenizar a iniciativa, parabenizar o teu desempenho, né? Que pela primeira vez está à frente, né, como âncora desse projeto, e desde o primeiro se saindo muito bem, Rainer. Parabéns de verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas comunicando o esporte, levando o esporte, né, através das redes sociais, através da mídia, né? E, cara, o conselho primeiro, o conselho de vida, né? Sim. Praticar esporte, atividade física, significa você fugir de doenças, ficar longe de médico, né? Se a gente for ver, cara, a quantidade de pessoas que estão nos hospitais amputando perna, amputando membros por causa de diabetes, né? Então, assim, várias doenças a gente combate, né, com o esporte. Então, a dica é praticar esporte, seja qual for. Não é corrida, porque nem todo mundo vai gostar da corrida, né, Rainer? Nem todo mundo vai gostar do triatlo. Então, procure um esporte que te faça bem, um esporte que lhe dê prazer, que para você praticar. E se for corrida, a gente está à disposição. Tem vários assessores em Manaus, tem a do Frank, a sua assessoria, tem a Corre, tem assessoria de vários outros amigos. Procure um profissional formado, né? Procure saber como é aquela assessoria antes de entrar na assessoria. Procure conhecer os treinadores, se eles são formados,
né, se eles têm realmente o CREF em dia, porque assim como o esporte pode te trazer saúde, um treinador irresponsável ou um falso treinador pode te adoecer, Exatamente. pode te lesionar, e não é isso que a gente quer. Exatamente. Então, a principal dica é: pratique esporte. É isso aí. Aí, como o Thiago falou, pratique esporte. Se você quer ter uma melhoria de vida, de bem-estar, não só na questão física, mas na questão mental. Hoje em dia a gente sabe que é muito importante essa parte do esporte para a questão mental. Muitas pessoas nos procuram muito também procurando também um bem-estar mental hoje em dia. É uma das maiores procuras atualmente, acho que desses últimos 5 meses atual agora. A galera vem procurando muito para descarregar por conta de diagnóstico de depressão. Então, vem procurando esporte. E, como ele falou, não só a corrida, não só o triatlo, mas existem vários outros esportes onde você pode te encaixar e realmente ter uma vida aí saudável e lhe proporcionar mais alegria, mais qualidade de vida. Então, acho que esse é o principal ponto. Saúde, bem-estar em foco. Esse é inclusive, o tema do nosso programa aqui do podcast. Então, acho que, para finalizar, é só te agradecer mesmo, Thiago, pela presença, pelos ensinamentos que você teve hoje aí, que você ensinou a gente aí. Com certeza, muita coisa. A gente tirou muita dúvida tanto sobre a Corre quanto você. Acho que muita gente também queria conhecer um pouco da sua história, que é uma história também que inspira muita gente. A gente sabe que essa vida no esporte aí, para quem está iniciando, é difícil, não é uma carreira fácil, onde você cresce já lá em cima, tem todo um processo, um trabalho de anos e anos trabalhando para poder chegar onde cada um chegou hoje, como você chegou hoje. A gente sabe que esse processo é difícil e trabalhoso, então a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente chega a ser uma assessoria como a Corre, como a gente falou, que tem uma proporção gigante aqui no norte do Brasil. Então, parabéns e muito feliz por ter você aqui, beleza? Obrigado pelo convite. Obrigadão, tamo junto. E vamos nos ver na piscina logo mais. Valeu, brigadão. Então a gente fica por aqui com mais um episódio do podcast Bem-Estar em Foco. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E, de novo, corre lá na Ticket Esporte, já se inscreve na Foco Run 2021 ou 2025. Fico muito feliz aí pela presença de todos vocês, pelo feedback que vocês têm entregado. Isso é muito importante pra gente. E agradecer aí também o portal Foco no Fato e também a R2 Ideias, que é quem está proporcionando todo esse aprendizado para a gente, fazendo com que a gente traga pessoas incríveis como o Thiago aqui, o Thiago Aguiar, o CEO e também coach da Corre. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tamo junto. Pra cima. Valeu.